Ao responder jornalistas, senador Randolph Rodrigues dá uma verdadeira aula, fala sobre o futuro do Congresso e expõe a verdade por trás das narrativas da oposição. Espia. Qual é a expectativa do governo da relação com Davi Alcolumbre, que fala, de fato, muito bem com Lula, porém também tem um diálogo muito forte com o eixo radical. Só para dar um exemplo, já está mapeado aqui no bastidor que Damares Alves deve ser a presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então tem um xadrez aqui radical muito bem posto. Na minha avaliação, a melhor fase para a relação do governo com o Congresso vai começar agora. Eu lhe digo por quê. No biênio anterior, nós tivemos um desencontro de posições entre a Câmara e o Senado. Isso trouxe de imediato, primeiro, prejuízo para o governo. Será que o Davi Alcolumbre vai frear pautas radicais que venham da Câmara, como o Rodrigo Pacheco fez em várias situações? Isso aí vai depender da dinâmica, não da presidência. O Davi já foi presidente dessa casa. Ele nunca pautou nada sem dialogar com o colégio de líderes. E ele está reiterando que fará isso com igual intensidade quanto o presidente Rodrigo Pacheco o fez. Então, em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, tem um compromisso do presidente Davi Alcolumbre com a agenda que nós queremos para o Brasil. Veja como é paradoxal. Nós estamos querendo dinamizar aqui no Congresso a agenda da economia, melhorar ainda mais esses dados que estão aí. Hoje o IBGE deu de novo. Mais uma vez caiu o desemprego. Estamos na menor taxa de desemprego da história. Isso se deve muito a tudo que o Congresso aprovou. A nossa agenda é para continuar melhorando a vida do povo. A agenda da oposição é a anistia de crime. Então, vejam, eu acho que isso tem muito diagnóstico dos interesses que estão sendo confrontados aqui no Congresso Nacional. E o compromisso primeiro do presidente Davi é com essa agenda econômica e política que nós temos que tratar. Já que o senhor está diminuindo aí, enfim, achando que vai estar tudo acordado, mesmo depois que eles tomarem posse, porque o acordo para a candidatura foi feito. A questão é o depois, né? Eu lhe pergunto, qual vai ser o grande desafio no Senado? Nós conduzimos a política econômica baseada em um tripé. Esse tripé é sustentado por, em primeiro lugar, responsabilidade fiscal. Em segundo lugar, melhoria do ambiente de negócios para facilitar o pequeno, o médio e o grande empreendedorismo. E o terceiro, a transição ecológica. Aliás, temos que destacar, temos que agradecer ao Congresso. Tem medidas históricas que foram aprovadas aqui. Reforma tributária, há 60 anos, é a primeira reforma tributária da história da democratização. O PROPAG, durante 35 anos, os estados mais endividados do país pediam um equacionamento das dívidas. Eu acho até um pouco ingratidão do governador de Minas Gerais reclamar do equacionamento da dívida deles, que o governo do presidente Lula e o Rodrigo Pacheco construíram e deram de presente para Minas Gerais. Aliás, a gente sobre o PROPAG para dizer, os 5 estados mais endividados, Valdo, são 5 estados governados pela oposição. Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul. Isso é uma prova do caráter e do compromisso republicano desse governo, que não distingue quem é aliado, quem é opositor. Nós vamos continuar nessa pauta de melhoria do ambiente econômico. Senador, o senhor, como líder do governo no Congresso, tem a obrigação, nada mole, de ouvir os pleitos da Câmara e do Senado. E, bom, tá todo mundo na expectativa de uma reforma ministerial, seja ela enxuta, seja ela um pouco mais ampla. Arthur Lira falou que tem que reformar do chão até a cobertura para poder tentar enquadrar ali ou colocar o governo no que ele considera o rumo correto. O que é que o senhor tem ouvido de pleito? Quais são os pedidos que o Congresso Nacional levará ao Palácio do Planalto por meio do senhor, inclusive, quando a eleição for concluída? Uma das prioridades do presidente Lula, Dani, vai ser dialogar e muito com os dois presidentes das casas. Tanto o presidente Hugo quanto o presidente Davi, eu tenho certeza, tão logo concretizada a eleição de ambos, o presidente irá cumprimentá-los pelo resultado das eleições e, em seguida, pautar uma agenda. E eu já ouvi do próprio presidente Davi a disposição dele de ter um encontro de imediato com o presidente da República para debater e para encaminhar a agenda que temos que conduzir aqui no Congresso Nacional. E este é um governo de coalizão, é um governo de frente ampla e nunca o Brasil, eu diria, Valdo, o mundo contemporâneo precisou aqui no Brasil de um governo de frente ampla como esse estamos constituindo. Como é um governo de frente ampla que dialoga com a política, terá espaço para dialogar com todas as lideranças políticas e, sobretudo, com os presidentes dos congressos sobre quais os melhores encaminhamentos para a continuação, para avançarmos na agenda que estamos fazendo aqui, que tem concretamente, como tem sido visto, melhorado a vida do povo brasileiro. Basta ver os dados de crescimento econômico, quase 7%. Basta ver os dados do maior crescimento de massa salarial dos últimos 10 anos. Basta ver os dados do menor desemprego da história. Então, estamos indo no bom rumo. Tem uma pressão sobre a inflação, que teve no final de dezembro, mas já está se equacionando. Quem apostava? Aqueles que apostavam que o dólar ia ficar sempre R$6, estão vendo a 7ª, 8ª queda consecutiva do dólar. Então, nós continuamos no rumo certo, continuamos contando, e nossa concentração é essa. É a vida dos brasileiros, é reconstruir o Brasil depois da devastação do governo passado e a vida dos brasileiros continuar melhorando.